a paz do Senhor. Queria cumprimentar vocês, pedir que o Senhor abençoe a cada pessoa que está assistindo e que o Espírito Santo venha falar com vocês nessa noite. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, te bendizemos, Senhor. Te rendemos graças, Senhor, e te pedimos que Tu venha, Senhor, falar conosco nessa noite mais uma vez. Que Tu venha, Senhor, exercer o Teu poder sobre as nossas vidas, Senhor, porque Tu és o nosso Senhor e o nosso Salvador, Pai. Que esse culto seja agradável a Ti, que todas as coisas que fizermos aqui e falarmos, Senhor, sejam conduzidas pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Nos abençoa nessa noite, fala com cada um que está assistindo, Senhor. Nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Não quero ir por atalhos, quero seguir o caminho que Tu preparastes para mim, Senhor. Quero agradar o Teu coração, te obedecer é sempre o melhor. Não quero ter Tuas bênçãos sem antes passar pela cruz. Manchada de sangue, não quero ir por atalhos, quero seguir o caminho que Tu preparastes para mim, Senhor. Quero agradar o Teu coração, te obedecer é sempre o melhor. Não quero ter Tuas bênçãos sem antes passar pela cruz. Eu vou passar pela cruz, me quebrantar, vou passar pela cruz, me arrepender, vou passar pela cruz, e ainda está manchada de sangue. Por tanto me amar, vou passar pela cruz, e nela me ver, vou passar pela cruz, erguer um altar onde oferta sou eu, crucifico meu eu, te agradeço a Jesus.
Aleluia. Tocar em ti, se tuas vestes eu tocar, sararei, desprezível vou ficar e te clamar até o Senhor me ouvir e me curar, até o Senhor chamar e me sarar. Não conheço Deus igual a ti, que me sara e me liberta assim, que me livra da prisão interior, que me chama mais que vencedor. A tua graça já me alcançou, meu altar levantarei a ti, Senhor. Deixa-me tocar em ti, se tuas vestes eu tocar, sararei, desprezível vou ficar e te clamar até o Senhor me ouvir e me curar, até o Senhor chamar e me sarar. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo, tudo, tudo que eu preciso. E te direi que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo, eu sei. Se vai valer a pena, se vai valer a pena, vai valer a pena, eu sei que vai, eu sei que vai. Quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo, eu sei. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena.
Aleluia! Amém? Às vezes nós não compreendemos os caminhos do Senhor, né? Muitas vezes nós não entendemos as coisas, mas... chega para cá, Esther, a câmera aqui, vira para cá para mim. E vê se vai ficar... Não, só mexer no osso aqui. Esther, só mexer do Facebook. Só girar mesmo. Vê se o daqui ficou... É a mesma coisa. O Instagram tá pegando? Amém? Vamos abrir a palavra? Às vezes nós não compreendemos, né? A gente estava falando sobre algumas coisas que têm acontecido, né? Esses dias tão difíceis e esses dias muito difíceis que a gente tem vivido, e a gente soube de a morte de um pastor amigo nosso, né? Foi muito rápido. Não, tá muito ruim. Só um instantinho, irmãos. Olha lá. E a gente viu que esse pastor, ele foi internado por 2 dias, e em 2 dias ele veio a falecer, né? 2 ou 3 dias, não sei. Foi 2, 3 dias? Mas sei que foi muito rápido, assim, a gente, por causa dessa doença, né? Maligna. Então, assim, a gente fica meio abalado, né? A gente ouve essas notícias e a gente fica abalado. Porque um pastor, né? E a gente não compreende os caminhos do Senhor, mas o Senhor tem os seus propósitos, né? O que a gente tem que entender, irmão, minha irmã, é que nós precisamos estar firmados em Cristo. Porque na hora que você for chamado, na hora que eu for chamado, eu preciso estar firme, né? Você precisa estar firme no Senhor. Vamos abrir a palavra? Efésios capítulo 4, versículo 22 até o 24. Efésios capítulo 4, versículo 22 até o 24. Amém? Diz assim: livrem-se da sua antiga natureza e do seu velho modo de viver corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes, e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Amém? Senhor, nós te pedimos pela Tua Palavra, que a Tua Palavra agora venha a ser distribuída, Senhor, venha a ser lançada nos terrenos dos nossos corações, Senhor. E que haja um plantio, Senhor, da Tua Palavra, e que ela encontre um terreno fértil, Senhor. Que ela encontre um terreno fácil, para que a semente da Tua Palavra ela possa penetrar, Senhor, nos nossos corações. Que Tu venha, Senhor, trabalhar em cada vida que está assistindo essa live. Que Tu venha, Senhor, fazer a Tua vontade, não a nossa, Pai. Que nós venhamos a falar aqui coisas, Senhor, que vêm do Teu trono, Senhor. Não permita que a natureza humana, Senhor, tome conta. Mas, Senhor, nós te pedimos que o Teu Santo Espírito venha conduzir todas as coisas nessa noite, Senhor. Nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Efésios capítulo 4, se você for ler o capítulo todo, você vai ver que Paulo, ele vem falando sobre dois tipos de natureza que existem dentro de nós, e que, dependendo de qual você alimentar, dependendo de qual você fizer
nutrir, dependendo de qual parte você nutrir, você vai ser usado por ela ou usado pela outra. Então vamos ler Efésios capítulo 4 todo, diz assim, versículo 1: Portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Um só Deus, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. A cada um de nós, porém, Ele concedeu uma dádiva, por meio da generosidade de Cristo. Por isso as Escrituras dizem, quando Ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Notem que diz que Ele subiu. Por certo, isso significa que Cristo também desceu ao mundo inferior. E aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar um povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem, e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor. Dá para virar o ventilador para cá? Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. A cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Assim eu lhes digo que a autoridade do Senhor, eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para Ele. Tornaram-se insensíveis e vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se da sua antiga natureza e do seu velho modo de viver corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove os seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade ao seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidade para o diabo. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade e assim ajudar generosamente os necessitados. Evitem o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem.
não entristeçam o Espírito Santo de Deus e o selo que ele colocou sobre vocês, para o dia em que nos resgatará com a sua propriedade. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns com os outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Amém? Vira mais um pouquinho para mim. Não. Irmãos, aqui, o Senhor falou comigo sobre essa palavra em dois sentidos, né? Daqueles que são tocados pelo Espírito Santo e são transformados pelo Espírito Santo, e daqueles que ainda não foram tocados pelo Espírito Santo, mas estão querendo ter uma vida com Deus. Estão começando a conhecer o Senhor, né? A verdade é que o que o Senhor está querendo dizer aqui para aqueles que estavam ouvindo aqui nessa hora, né, quando Paulo estava pregando, é que existem dois tipos de natureza: a natureza humana e a natureza divina. A natureza humana é aquela que nós vivemos todos os dias e que ela é corrompida pelas nossas atitudes, pelo nosso palavreado, pelos nossos pensamentos, por aquilo que nós temos como ações todos os dias. Mas existe a natureza divina, que ela só é transformada, ela só é colocada em prática na nossa vida quando nós realmente nos rendemos a Cristo e deixamos que o Espírito Santo ele venha transformar, né, a nossa mente. A questão é, a sua natureza humana, ela é retirada de você quando você recebe a natureza divina? Ou a natureza divina, quando entra dentro de você, ela como se estivesse aprisionando ou suprimindo a natureza humana? Eu vou te dizer que muitas vezes a gente acha que quando nós nos rendemos a Cristo, a nossa natureza, muitas pessoas acham que a nossa natureza humana é retirada de nós. Mas isso não é a verdade. Isso é muitas vezes uma armadilha que o diabo coloca para que nós venhamos a achar que nós somos melhores do que os outros. E muitas vezes para que a gente venha achar que eu estou servindo a Deus, eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou indo na casa de Deus, e eu não sou mais agora suscetível aos ataques do maligno. Isso é outra mentira, né? A palavra está sendo muito clara, dizendo para nós aqui, para a gente deixar de fazer aquilo que a gente fazia, né? Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que rouba, não rouba mais. Aquele que fazia uso do pecado, não peque mais, né? Mas agora, quando eu já sou de Cristo, me rendo ao Senhor, já me fui batizado, e eu, às vezes, por uma distração minha, ou por um engano, eu começo a ceder partes da minha vida espiritual para aquela vida mundana. Ou seja, se eu antes, quando o Espírito Santo invadiu o meu ser por causa da minha vontade, eu quis que ele fosse o meu Senhor, né, através de Jesus Cristo, eu me torno uma nova criatura, né, uma criatura agora transformada pelo Espírito Santo de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Quando eu começo a deixar que algumas coisas comecem a voltar na minha vida, aquela natureza humana que estava suprimida dentro de mim, que estava abafada pela presença do Espírito Santo, ela começa agora a querer retornar novamente. Ela começa agora a querer emergir de dentro de nós. Ela que estava agora, ela estava antes submersa, estava presa, agora por causa de algumas concessões que eu tenho dado, às vezes tem concessões sem eu perceber,
essa natureza humana antiga começa a querer voltar de novo à tona. Então eu queria deixar com os irmãos essa palavra para que a gente possa analisar. Eu queria que você fizesse essa análise aí. Como que eu tenho sido depois que eu conheci Jesus? Como que eu tenho sido depois do meu batismo? Se você ainda não se batizou, é hora de você pedir para se batizar. Mas se você já se batizou, você já tem uma vida com Deus, você tem andado com Deus, como tem sido a sua vida com o Senhor? Seja sincero com você mesmo. Porque a gente tem visto, irmão, tanta coisa acontecendo, tanta desgraça acontecendo, tanto problema acontecendo, e às vezes a gente fica parando para pensar por que o Brasil está passando por essa situação toda. Por que o Brasil está sendo castigado com essa peste? Será que é porque Deus não nos ama mais? Será que é porque o Senhor resolveu então castigar a nação brasileira? Ou é simplesmente pelo aquilo que está escrito lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Por que o meu povo, né, Deus falando, o povo dele, que se chama pelo nome dele, precisa se humilhar e orar? Por quê? É porque alguma coisa está acontecendo, irmãos. O Senhor tem dado sinais a vários profetas, a vários pastores, que o povo, especificamente do Brasil, precisa passar por um período de humilhação e arrependimento. Agora, qual é o momento que o povo brasileiro entrou nesse momento de ter que se humilhar e ter que se arrepender? Porque está pecando. Porque está existindo agora algo que está voltando à velha natureza, né? Onde a velha natureza já não poderia mais existir. Pequenos atos, pequenas atitudes começam a abrir as portas de novo para que a natureza humana ela se volte de novo. Para que a natureza humana ela volte a exercer de novo em nós aquele poderio que tinha, né? Então a natureza humana ela quer voltar de qualquer maneira. A natureza humana ela quer tomar conta de qualquer maneira, né? Aonde a natureza divina ela é representada pela imagem onde Jesus bate a porta, né? Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir e abrir a porta do seu coração, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. A natureza divina não. A natureza divina, se você der alguma brecha para ela, ela não vai bater a porta para voltar. Ela vai arrombar a porta. Ela vai tirar de você a oportunidade de entrar no céu. Isso é muito sério, irmãos, porque nós estamos vendo pessoas boas que às vezes a gente nem imaginou que poderiam ir embora, estão indo embora. E se hoje pedirem a sua alma, o que vai ser da sua alma? E se hoje você se colocar numa situação de estar enfermo no hospital, passando por um problema de saúde, com risco de vida, e se você morrer hoje, eu não quero ser profeta do caos não, irmãos, mas você tem que parar para pensar nisso. E se hoje pedirem a tua alma, o que vai ser da sua vida? Hoje não se prega mais sobre eternidade, hoje não se prega mais sobre salvação, hoje não se prega mais de ter uma vida com Deus, hoje não se prega mais sobre isso, porque isso não enche igreja. Mas se você realmente quiser entrar no reino dos céus, você precisa parar para analisar a sua vida. Paulo, ele estava falando com aquele povo, e justamente era um povo que era crente. Ele estava dizendo para eles, você precisa analisar a sua vida, né? Quando ele diz aqui, mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Ele está dizendo aqui, olha, tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais, praticam avidamente toda espécie de impureza, mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Sabe, irmãos, o que a gente mais vê hoje em dia
São pessoas que estão na igreja dizendo que são cristãs, dizendo que estão aprendendo de Cristo, mas quando você vai ver as atitudes e os atos dessas pessoas, são pessoas que não estão vivendo segundo o reino de Deus. Uma vez, olha só, mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo, uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele. Todos nós, em algum momento da nossa vida, aprendemos a verdade que está em Cristo Jesus. Se você ainda não aprendeu a verdade que está em Cristo Jesus, você precisa aprender, porque vai depender disso a sua entrada no reino dos céus. E ele diz assim: livrem-se da sua antiga natureza e do seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Irmãos, são coisas quase imperceptíveis àqueles que estão de fora, mas são muito nítidas para quem exerce esse tipo de ato. Aquele que pratica a impureza sabe que pratica a impureza, mas muitas vezes aqueles que praticam a impureza, elas disfarçam de tal forma que as pessoas de fora não conseguem enxergar. Mas Jesus está dizendo assim: livrem-se da sua antiga natureza. Aí, pastor, como é que eu me livro da minha antiga natureza? Mudando o meu modo de viver. O modo de viver que você vive hoje é baseado naquilo que você gosta, naquilo que você quer, na sua vontade, ou o modo que você vive hoje é baseado na palavra de Deus, na vontade de Deus, naquilo que Jesus ensinou? Ah, pastor, eu não sei nem o que Jesus ensinou, mas você então precisa aprender. Porque a ordem que o Senhor está dando aqui, ó, livrem-se da sua antiga natureza. A antiga natureza pecaminosa, a antiga natureza do velho homem. Lembre-se, eu falei desde o início, Paulo está falando para pessoas que já conheciam o Evangelho. E hoje eu estou falando para você que já conhece o Evangelho, mas que ainda continua vivendo, talvez na escuridão, praticando atos que não são da vontade de Deus. Livro de Romanos, no capítulo 2, no capítulo 8, versículo 15. Romanos, capítulo 8, versículo 15. Houve algum problema aí? Diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. A pergunta é: quem é filho de Deus? Será que você realmente é filho de Deus? Será que você realmente é filha de Deus? Filho de Deus é aquele que pratica o que Deus manda. Filho de Deus é aquele que guarda e coloca em prática todos os mandamentos do Pai. Filho de Deus é aquele que faz a vontade do Pai. Então Jesus, certa vez, se você quiser depois ler lá, você pode ler João capítulo 8, versículo 44 por aí. Jesus está explicando algumas coisas ali e dizendo assim: olha, se você não comer da minha carne, se você não beber do meu sangue, você não tem parte comigo. Você não é do meu reino, Jesus estava dizendo. Quando Jesus disse isso, os fariseus que estavam assistindo Jesus pregar disseram assim: mas como pode esse homem estar dizendo que eles têm que ser canibal? Eles não estavam entendendo nada que Jesus está falando. E hoje nós estamos vivendo um momento, irmãos, que ninguém está entendendo nada que Jesus está falando. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas teriam como comichões nos ouvidos. Satanás vai colocar tampões nos ouvidos e as pessoas não vão querer ouvir a sã doutrina. A sã doutrina é essa: se você não quiser comer da minha carne, não quiser beber do meu sangue, você não tem parte comigo, Jesus diz. E Jesus, no versículo 44, ele vai dizer assim: e vocês não são meus filhos,
Vocês são filhos do diabo. Vamos abrir aqui para a gente ler? João. Abre aí na sua palavra aí, na sua Bíblia. João, capítulo 8. Vai lá para o versículo 44, mais ou menos. João 8. Diz assim: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aí você pergunta para mim assim: pastor, uma mentirinha também está incluído nisso? Está incluído, irmão. Se você profere mentira, se você fala mentira, se você faz uso da mentira, você não é filho de Deus, você é filho do diabo. Essa é a verdade. Não adianta a gente ficar tentando tapar o sol com a peneira, irmãos. Jesus está voltando, e se você não souber dessa verdade, se você não se enquadrar na verdade que é a palavra de Deus, você não vai subir. Você não vai entrar no reino dos céus. Você vai ficar aqui sofrendo pelo resto da eternidade. Você vai para o inferno. Ô pastor, que palavra dura num domingo. Irmão, se você ouvir essa palavra e se endireitar e se emendar, vai ser uma palavra de vida, e vida eterna, porque você vai entrar no reino dos céus e vai ter uma vida eterna com Deus. Esse aqui é o propósito aqui dessa palavra. É que você analise realmente a sua vida. Que você olhe para você e veja se você está sendo filho de Deus ou se você está sendo filho do diabo. Sabe? Deus, Ele quer te mostrar que desde o princípio, como nós lemos aqui em Romanos 8, versículo 15 e 16, você foi feito para ser filho de Deus. Você foi criado para ser filho de Deus. O propósito eterno de Deus é ter uma família cheia de filhos iguais a Jesus Cristo. Mas se você faz uso da mentira, você deixa de ser filho de Deus para ser filho do diabo. E tem muita gente dentro da igreja usando da mentira. Irmão, minha irmã, acorde. Se Jesus voltar hoje, você vai ficar. Você não vai subir. E o pior disso não é você ficar, não. O pior disso é que depois você vai para o inferno. Romanos 8 está dizendo: olha, pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem. Jesus não veio aqui para te dar um espírito que te escravize. Jesus veio aqui para te dar um Espírito Santo que te liberta de toda e qualquer maldade, todo e qualquer pecado. Mas você precisa permitir que esse Espírito Santo modifique a sua natureza. Enquanto você usar só uma capa de crente, mas a tua natureza interna, humana, não foi suprimida, não foi modificada, não foi transformada, se não houve uma metanoia na sua mente, a natureza divina que já deveria estar operando na sua vida, ela nunca vai operar enquanto você ficar se disfarçando de crente. A Bíblia fala que aqueles que se disfarçam, ou que se dizem ser uma coisa e não são chamados de hipócritas. E os hipócritas não herdarão o reino dos céus. Não entrarão no reino dos céus. Sabe, Deus quer que você entenda que Ele quer ser seu pai. Mas Ele é só pai daqueles que querem realmente ser filhos. Você entende isso? Mateus capítulo 5, versículo 48 diz assim: portanto, preste atenção nesse versículo. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Então não há desculpa, irmão, minha irmã,
de dizer assim, mas eu não faço isso ainda porque eu sou imperfeito. Jesus está dizendo para nós aqui através de Mateus 5,48. Então, portanto, seja perfeito, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Você tem um exemplo a seguir. O exemplo a seguir, sabe quem é? Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o teu exemplo. Não importa o que o outro fez, não importa o que o outro deixou de fazer, não importa o que deveriam ter feito, importa o que você deve fazer. Você deve seguir aquele que é perfeito e ser perfeito como ele é. Sabe, irmão, quando a gente permite que o Espírito Santo tome a nossa vida, quando a gente permite que Deus tome aquilo que é de verdade na nossa vida, não importa, irmão, o que os outros mais estão fazendo. Importa é o que você deveria estar fazendo segundo a palavra de Deus. Quando permitimos, o Espírito Santo de Deus produzirá o seu fruto em nós. E o que nos levará a ter uma nova vida, segundo a vontade de Deus. Então nós vamos ver agora frutos daqueles que têm a natureza divina, fruto daquele que tem a natureza divina e o fruto daquele que não tem a natureza divina. Né? A pergunta é, por que essas características começam a ser implementadas em nós? Preste atenção, quando você era do mundo, você tinha características do mundo. Quando agora você conhece a Jesus e se rende a Ele e torna Jesus o seu Senhor e Salvador, você agora se torna filho de Deus e começa a ter características daqueles que são filhos de Deus. Por que essas características agora começam a ser colocadas dentro de você? Por quê? Porque agora você se aproximou do Espírito Santo de Deus. Você anda com o Espírito Santo de Deus. Você se aproximou dele e não se afastou mais dele. Então existe um porém aqui. Você vai ser cada vez mais santo na mesma medida que você se aproximar do Espírito Santo. Você vai ser cada vez mais santo na mesma medida que você se aproximar do Espírito Santo. Quanto mais perto do Espírito Santo você estiver, mais santificado você vai ser. Quanto mais perto de Deus você estiver, mais as características daquele que é de Deus você vai ter. Mas a outra parte também é verdadeira. Quanto mais longe do Espírito Santo você estiver, mais características do mundo você vai voltar a ter. Quanto mais longe de Deus você estiver, mais inimigo dele você vai ser. Né? A Bíblia fala que aquele que é amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Né? Mas quais são as características daqueles que têm a presença do Espírito Santo neles? Vamos abrir? Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Versículo 22. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Diz assim: mas o Espírito Santo, né? Aqui está dizendo Espírito com letra maiúscula, mas o Espírito, que é o Espírito Santo, produz este fruto, né? Imagine como se fosse uma laranja cheia de gomos. Cada gomo é uma parte do fruto do Espírito. Então, aquele que tem o Espírito Santo, aquele que está próximo do Espírito Santo, começa a desenvolver esse fruto na sua vida. E esse fruto é representado por algumas características. Primeira delas, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então para pensar na sua vida aí agora. Quais características dessas que você já tem? Eu não estou dizendo que você já tem que ter todas, não. Eu só estou dizendo que você pelo menos alguma, pelo menos uma, você já tem que começar a ter. Se você realmente é um filho de Deus,
se você realmente está próximo do Espírito Santo, mas não desenvolveu ainda nenhuma dessas características, tem uma coisa errada, irmão. Agora, se você se diz uma pessoa que está próximo de Deus, próxima do Espírito Santo, alguma dessas características, e vai chegar um momento onde todas essas características vão ter que fazer parte da sua vida, né? Amor, alegria, paz. Alegria não é ficar rindo à toa, não, irmãos. Alegria é ter regozijo, né? É quando você está sendo bombardeado por Satanás, mas mesmo assim você tem uma alegria aqui dentro que ela é fruto da presença do Espírito Santo de Deus, né? Amor não é só o amor ágape, mas é o amor também pelos irmãos. Que diz os 2 mandamentos que Jesus ensinou: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Será que nós temos amado o nosso próximo de verdade? Ou o nosso próximo, quando chega perto de nós, a gente dá um jeitinho de saída pela direita? Amor, alegria, paz. Qual é a paz que você tem? Será que é a paz que é passageira, que o mundo dá? Ou é a paz que excede todo entendimento? Se for a paz que excede todo entendimento, você precisa de algo mais. Essa paz que excede todo entendimento, ela só vai chegar na sua vida quando você estiver em paz com Deus. Porque a Bíblia diz assim: quando nós estamos em paz com Deus, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e mentes. Então, quando eu estou em paz com Deus, ou seja, se eu estou em paz com Deus, um dia pode ser que eu estive em guerra. E quando é que eu estou em guerra com Deus? Quando eu estou em pecado. Quando eu estou em pecado, eu estou em guerra com Deus. Agora, quando eu me arrependo, quando eu confesso meu pecado ao Senhor, e quando eu paro de praticar aquele pecado, agora eu começo a ter paz com Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, começa a ser o meu árbitro. Começa a dominar o meu ser. Paciência. Muitas vezes eu perco a paciência. Então eu estou tendo que me aperfeiçoar nessa área. Mas o que eu disse para você? Às vezes você vai ter 1, 2, 3, mas o que não pode é você não ter nenhum, né? Então você precisa saber isso. Amabilidade, bondade, fidelidade. Você é fiel ao Senhor? O que é fidelidade? Quer ver um lugar que nós somos provados se nós somos fiéis ou não? Nos nossos dízimos. Quando você recebe o seu dízimo, você dá o seu dízimo como a palavra manda? Quando você recebe o seu salário mensal, você dá os seus 10%? Quando você recebe o seu 13º, junto com o seu salário, você dá os 10% dos dois? Irmão, eu não estou aqui cobrando ninguém. Mas é hora da gente acordar para a vida. Você entende? Porque onde estiver o seu tesouro, aí vai estar o seu coração. Se o seu tesouro está no dinheiro, o seu coração é de mamão. Não é de Deus. E aí nós queremos que Deus seja o nosso Pai sem que nós sejamos filhos dele. Isso é muito sério. Isso eu estou dando um exemplo só do dízimo. Mas tem várias outras coisas que você pode ser fiel, né? No serviço da casa do Senhor, no servir à vontade de Deus, no ser fiel nos jejuns, na oração. Nós vamos, por exemplo, amanhã nós vamos fazer um jejum pela nação brasileira. Você vai ser fiel nisso? Ou você vai só ouvir e não fazer nada?
Sabe? Irmãos, pastor Emanuel, não vou saber se você está fazendo jejum ou não. Mas aquele que te criou, ele vai saber se você está fazendo ou não. Sabe? Mansidão, domínio próprio, são características daqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Aqueles que um dia se renderam a Jesus, foram batizados e agora começam a viver uma vida com Cristo, têm que começar a desenvolver essas características na sua vida. Mas existe um alerta que o Senhor está nos dando aqui nessa noite, que diz respeito exatamente a isso. Você tem que entender e saber que a sua natureza humana, ela não foi retirada de você. Ela ainda está aí. Mas ela precisa ser segurada pela mão de Deus dentro de você. Que se o mínimo deslize que você der, ela vai querer voltar. E quais são as características daqueles que têm a natureza humana da maldade? Vamos ler lá? Gálatas capítulo 5, versículo 19. Diz assim: quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Para pensar aí, ó. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Irmãos, tem coisas, pequenas atitudes nossas com outras pessoas vão demonstrar que essas coisas aqui, essas características, podem estar voltando em nós. Isso são alertas que o Senhor tem nos dado. Então o que eu quero que você faça é um exercício durante a semana e comece a perceber se alguma dessas características ou outras quaisquer, porque ele diz aqui no final, outros pecados semelhantes, se esse tipo de característica começa a voltar em você. Porque se esse tipo de característica começar a querer voltar na sua vida, é sinal de que a natureza humana está ganhando força dentro de você. E o Espírito Santo está perdendo. Ou seja, você está se afastando de Deus e se aproximando do diabo. Você está deixando de ser filho de Deus para se tornar filho do diabo. E a Bíblia fala muito claramente aqui, se eu começo a desenvolver esse tipo de característica, ele diz assim no final, ó, repito o que disse antes, quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Então a palavra que o Senhor tem nos dado hoje aqui, irmãos, é uma palavra de alerta. É uma palavra de salvação. Porque se você ouvir essa palavra e parar para pensar e analisar a sua vida, se você colocar o que está escrito aqui na palavra de Deus em prática, pode ser que você se salve. Mas se você não colocar isso em prática, se você não quiser seguir aquilo que a palavra de Deus diz, é certeza de condenação eterna. Certeza. Deus está nos dando mais uma vez uma grande oportunidade de sermos salvos, né? Como é que acontece, pastor, então? Como é que eu começo a perceber que na minha natureza humana está começando a querer voltar? Sabe uma coisa que é muito clara? Uma coisa que você começa a perceber que a pessoa está perdendo o contato com o Espírito Santo através do seu linguajar. Não é aqui? Tem um trecho aqui que ele diz
em Efésios 4. Efésios 4, 29, ó. Evitem o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Então uma coisa que é muito clara é quando nós começamos a mudar o nosso linguajar, a voltar a falar como antigamente. Voltar a falar quando a natureza humana tomava conta. Isso a gente tem que começar a perceber, irmãos. Eu, como pastor, tenho que começar a perceber. Você, como ovelha, tem que começar a perceber. Todos nós precisamos perceber quando que as raposinhas estão começando a querer penetrar na vinha. Você tem aí a sua vinha. Não sei qual é o nível que você está agora, se é na folha, na flor, no fruto. Mas não importa. A Bíblia fala que Satanás está nos espreitando ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Não importa se você começou agora o Evangelho, se você está há 20 anos no Evangelho, se você viveu a vida inteira no Evangelho, existe um inimigo que quer nos destruir, irmãos. E você precisa ficar atento a isso. Linguajar começa a mudar, as atitudes começam a mudar, né? E diante disso começam a aparecer novamente em nós, de forma sorrateira, as características da velha natureza. Sorrateiro, não é uma coisa de um dia para o outro, não, irmãos. É sorrateiro. Ele começa assim, ó, uma coisinha aqui, quase que imperceptível. Daqui a pouco outra coisinha ali, quase imperceptível. Quando você vê, quando você se der conta, você já não está querendo mais ouvir a palavra de Deus, você não está mais querendo falar sobre Deus, você não está querendo mais evangelizar, você não está querendo mais nada referente a Deus. O mundo já começou a tomar conta de novo. Romanos 12, 2 fala: não vos conformeis com esse mundo. Ou seja, não tome a forma desse mundo, não seja como esse mundo é. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que podeis saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E quando é que eu me transformo? Essa transformação que ocorre na nossa mente é aquela palavra que eu falei lá no início, metanoia, transformação de mente. Eu paro de pensar como o mundo pensa e agora eu começo a pensar como Cristo pensa. Eu começo a ter a mente de Cristo. E é isso que você precisa entender. Eu não estou falando que ninguém precisa mudar uma característica, não, irmãos. Porque tem gente que é sanguíneo, tem gente que é fleumático, tem gente que é não sei o que, tem gente que é não sei o que. Não estou dizendo nada disso. Eu só estou dizendo que você precisa ser como Cristo era. Ter as características de Deus na sua vida. Não é você ter a aparência de santo e por trás é um demônio. Não é isso não. Você precisa ter uma aparência de santo e ser santo, como Ele é santo. Em nome de Jesus. O que o Espírito colocou em meu coração hoje, irmãos, é que no sentido de que precisamos ficar atentos se a nossa velha natureza está ganhando força novamente dentro de nós. Isso veio muito, muito nítido hoje para mim. Eu preciso ver se a minha velha natureza está ganhando força novamente. Porque se ela está ganhando força novamente, tem alguma brecha no muro. Alguma coisa está rompida. A minha ligação com o Espírito Santo já não é mais a mesma. Alguma coisa está errada, então eu tenho que procurar onde está a brecha. Aonde está o buraco? Procure logo isso. Tampe esse buraco. Não deixe Satanás tomar conta. A Bíblia fala assim: não dê lugar ao diabo. Não dê lugar a ele. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, diz assim: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Muitas vezes a gente se acha firme, A outra versão diz assim: aquele que julga estar de pé,
cuide para que não caia. Se você realmente está firmado em Cristo Jesus, você precisa estar ligado o tempo todo. Por quê? Eu preciso ser prudente como a serpente. Né? Sede, como é que é? Simples como uma pomba, mas prudente como a serpente. A serpente, ela fica ligada o tempo todo para ver se tem algum perigo ao seu redor. E nós, como cristãos, muitas vezes nós nos distraímos, irmãos, deixamos o perigo se aproximar. Sendo que eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso buscar a face do Senhor, eu preciso ler a palavra. E quando eu deixo de fazer isso, eu começo a deixar o meu perímetro, que estava tão protegido, agora começa a ficar desprotegido. Então o Senhor está falando para nós, aquele que cuide, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. O intuito do nosso inimigo é nos tirar o direito de entrar no reino de Deus. Sabe o que o diabo quer? Que você não entre no reino dos céus. O diabo quer que você fique aqui com ele. O diabo quer que você vá para o inferno com ele. E essa palavra é de alerta para nós. Cuida daquilo que você está fazendo. Porque se você estiver fazendo a vontade de Deus, você está bem. Se você estiver fazendo a vontade do diabo, você vai para o inferno. O diabo quer nos tirar o direito de entrar no reino dos céus. E para isso ele vai fazer de tudo para alcançar o seu objetivo. Tem muito homem de Deus e muita mulher de Deus sendo enganada por aí. Portanto, fique atento no seu modo de viver para que você se torne o mais parecido possível com Jesus Cristo. Ainda dá tempo, irmão. Ainda dá tempo, minha irmã, de você se transformar numa pessoa que é a expressão de Jesus aqui na terra. Você vai ser perfeito? Não. Ninguém é perfeito. Nós somos suscetíveis a erros. Mas sabe o que eu tenho visto? As pessoas sabem que estão errando, mas não querem dar o braço a torcer, nem se arrepender dos seus pecados. As pessoas é como se tivessem... É como aquilo que a palavra de Deus diz mesmo, como comichões nos ouvidos. Elas não conseguem mais ouvir uma palavra que é de arrependimento. Que o Senhor nessa noite ele possa transformar a sua vida. Que o Senhor nessa noite ele possa modificar o seu ser. E que você possa ouvir a voz do Espírito Santo. O Senhor está falando à sua igreja nessa noite. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Queria orar com você. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Tua palavra tem sido pregada, Senhor. Mas nessa noite nós queremos te pedir, Pai, que Teu Espírito Santo venha nos convencer dos nossos pecados, Senhor. Que aqueles que têm ouvido essa palavra, que têm ouvido as nossas lives, eles possam, Senhor, se arrepender verdadeiramente dos seus pecados e se converter dos seus maus caminhos, Senhor. Possam andar segundo a Tua vontade, Senhor. Que as armadilhas que o inimigo tem colocado, Senhor, essas pessoas possam ficar atentas e enxergá-las de longe, porque o Teu Espírito vai avisá-las, Senhor. Que elas possam ter contato contigo íntimo, Senhor. Possam ouvir a Tua voz, os Teus conselhos, que Tu possa desviá-las, Senhor, das armadilhas que o diabo coloca. Que elas possam andar segundo a Tua vontade, não a delas, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Amanhã, irmãos, nós vamos estar fazendo um jejum pela nação. Começando hoje à meia-noite. Você faça o seu jejum aí. Aquilo que Deus mandar você tirar, você tire. Mas faça esse jejum pela nação. Nós precisamos orar pela nação. Se humilhe pelos pecados da nação. Ah, pastor, eu não cometi nenhum pecado. Mas você faz parte da nação brasileira. Você está sofrendo do mesmo jeito que o povo está sofrendo. Então se humilhe pelos pecados. Se humilhe pelos pecados que a nação tem cometido. Nós falamos aqui eles. Né? Gálatas capítulo 5, versículo 19. Nós falamos os pecados aqui. Se humilhe por esses pecados. Senhor, me perdoa. Por isso, por isso, por isso, por isso.
E peça ao Senhor para ouvir a sua oração nesse jejum, para que possa ser aplacado a ira do maligno e esse vírus maldito seja retirado da nossa nação. Amém? Se você ainda não teve alguém que foi acometido disso, dê glórias a Deus por isso. Mas ore por aqueles que já foram acometidos, as famílias que tiveram os seus lutos. Não deixe isso passar. Ore pelo Brasil, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe. Obrigado pela audiência aí. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Espera aí só um momentinho. Vamos orar? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti a sua graça, a sua misericórdia, a sua destra. Que você seja guardado aonde você estiver. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe. Graça e paz.